nós aqui de volta, né? Aconteceu algo e fomos derrubados. Foi interrompida a nossa live. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live, né? Hoje falando sobre como inovar na educação, né? Então, com muitas coisas que Esther ao longo desse percurso. Então, hoje nós abrimos aqui para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o que nós estamos fazendo. Obrigada, Esther. O Instagram me derrubou. Depois eu te explico. O que aconteceu? Delícia. Mas caímos, mas já estamos de volta. Sem problema. Delícia. Sem problema. E aí, como a gente está falando, né, sobre educação, vamos aproveitar, Mariana, vamos mandar aviãozinho para o pessoal que está nos vendo aí, vai? Vamos lá, Manda vai. aviãozinho Você aí, manda vai. daí, eu mando daqui. Você manda daí que eu mando daqui, exatamente. Bora Porque mandar esse aviãozinho pra galera. assunto é muito importante. Porque eu vou contar para vocês o que eu acabei de ler de um professor, de uma situação na escola dela. Olha só. Conta para nós. Então, e aí, olha só, acabei de ler a professora. Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Esther Franco, professora. Estou aposentada, mas tenho, assim, uma experiência para contar, para compartilhar. E muito estudo, exatamente para estar trazendo aqui aquilo que eu via como desafio enquanto eu estava na sala de aula. E a Maria Helena continua no chão da sala de aula, né? E ela está lá sentindo na pele mesmo tudo que está acontecendo. E olha só, Maria Helena, acabei de ler. Uma professora ficou trancada no banheiro, né? Banheiro de escola pública, né? Sem muita infraestrutura, a gente conhece. O trinco quebrou, ela teve que ficar gritando lá, pedindo para alguém abrir, e aí os alunos ainda comemorando que legal, que não ia ter aquela aula. E aí a fala dela embaixo é assim: até quando essa humilhação? Gente, não é fácil. E eu entendo. E a Marilena também entende. Super. Só que enquanto a gente pensar que a gente tem que esperar, sim, tem que cobrar, sim, do governo, da administração das escolas, tem que cobrar, sim. Mas o que você pode fazer para essas situações estressantes minimizarem em sala de aula, no ambiente escolar? E é exatamente recursos, estratégias e um novo olhar, né, para aquilo que a gente vivencia na educação, que a gente está aqui com 4 super fatores para você se superar e superar esses desafios que você tem na educação todos os dias. Não é isso, Maria Helena? Conta aí. Exatamente. Então, nós vamos estar aqui. O que nós estamos fazendo aqui, né, Esther? Qual é o nosso papel diante de tudo isso? O que nós estamos querendo? O que nós estamos aqui pretendendo, né? Eu na sala de aula, eu na ativa, e a Esther aí mais já aposentadinha, né? Com outros olhares, mas sempre pensando na educação. Então, a educação que é a nossa essência, né? É ali que nós construímos a nossa família, é ali que a gente tira o nosso sustento. Então, a gente tem que agradecer sempre. E hoje nós estamos aqui para falar como que a gente pode amenizar, né, esses percalços que aparecem durante todo o processo, né? Não é fácil todos os dias enfrentar 45 alunos a cada 45 minutos. Sabemos muito bem disso. Mas o que podemos fazer para amenizar isso? Né? O que podemos fazer Trazendo para os professores, novos né? conhecimentos, né? Então, nós estamos aqui, eu e a Esther, estudando, né? Estudando muito. Cada dia a gente estuda, a gente pensa o que nós podemos levar de melhor, buscar de melhor para que todo mundo aqui, nossos colegas educadores, possam se sentir mais felizes,
e o que ele pode estar fazendo em sala de aula. Não é milagre, né, pessoal? A gente não está aqui para falar receitinha e nem dar milagre. Mas o que eu faço, o que a Esther tem estudado, o que a gente tem praticado e que tem dado certo. De uma forma ou de outra, a gente está conseguindo. Então, o que a gente estuda, eu levo para a escola e pratico. Então, ou seja, dá para fazer? Dá. Mas é um pouquinho todo dia, não vamos conseguir de uma hora para outra. Então, o que podemos fazer para tornar isso mais agradável para nós, professores, lá dentro da sala de aula? Então, esse é o nosso olhar aqui, né? Trazer olhares, né? Como que as nossas emoções, os nossos comportamentos, como que a gente olha para tudo isso, que perfil, qual que é o perfil de cada um. Então, a gente tem estudado muito sobre o perfil comportamental, então, do aluno, do professor. Então, a gente tem tido esse olhar bem criterioso. E como que isso pode ajudar você, professor, né? Eu, como professora, lá na minha sala de aula, lá na sua sala de aula. Então, fica aqui com a gente, né? Nós estamos, assim, estudando muito, vai ter aí bastante material daqui para frente. Então, a gente está aí preparando coisas lindas, materiais lindos, que você vai poder praticar e depois nos contar, né? Como que está sendo. Porque é importante é isso, vocês se conectarem conosco aqui e dizer para nós se está funcionando, se não está, o que pode ser melhorado. Então, esse material em breve será disponibilizado para vocês. São diversos materiais, diversas situações. Estou aqui, né, Esther, já dando os spoilers de algumas coisinhas que a gente está preparando. Algumas coisinhas não, coisas lindas, materiais lindos que estamos preparando com muito carinho e vamos disponibilizar, tá? Em breve vocês vão ter aí todos os locais que vocês vão poder baixar e vocês vão poder ter esse material com vocês, né, Esther? Exatamente. Porque olha só, a situação da educação, no geral, ela não é, ela já vem rolando, né? Vem se perpetuando aí. Então, e aí com a pandemia, as situações se agravaram. Porque agora você tem aluno voltando para a sala de aula, muito menos sem propósito, sabe, o que eu estou fazendo aqui? Sem perspectiva, essa é a palavra. E o professor também, ele está, porque assim, ele foi jogado na pandemia a resolver uma série de coisas que ele também não estava acostumado, mas eles estão de parabéns, né, porque conseguiram com maestria fazer muita coisa. E aí a gente tem estudado, né, Marilena, como trazer recursos para que o professor possa, ele tá resolvendo alguns conflitos, alguns desafios, tanto profissionais quanto os que vai refletir no seu pessoal. Porque quais são os 4 fatores que você vai poder se superar na educação? Então, é um conhecimento que a gente está trazendo, por isso que a gente está colocando, inovando na educação. Porque não é um olhar, a gente não olha para o aluno de uma forma mais analítica. A gente tem o olhar do professor, sim. Muitas vezes a gente faz por intuição, a gente analisa por intuição. Mas quando você observa e você tem um dado, um estudo que valida aquilo que você faz, você vai com muito mais confiança naquilo que você já está fazendo. Então, o olhar hoje, conhecendo perfis, estudando sobre, facilita a conexão com o aluno e nas relações tanto profissionais quanto pessoais. E o que vem a ser isso? Perfis comportamentais. O que é isso? A escola não está acostumada a lidar com outros assuntos que não seja o conhecimento ali, né? Matemática, ciências, aí vem algumas coisas que socioemocionais, o que é isso? Como é que eu trabalho isso? Não é? Então, tem muita coisa que a educação, o ambiente ali na prática, fica muito voltado só
parte de conteúdo. E aí, como é que eu me conecto com o aluno? Como é que eu vejo aquele meu professor, aquele meu colega de trabalho que está sempre ansioso, que está sempre estressado? Como é que eu vejo isso? É exatamente um olhar diferenciado, um olhar novo, perfis comportamentais. Nós trabalhamos com pessoas que têm comportamentos radicalmente diferentes do nosso. E com o aluno não é diferente. Com quem a gente convive, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, eles funcionam diferente. E aí não é para te agredir, não é para te incomodar, não é para te irritar. Não. Você simplesmente tem a pessoa funciona daquela forma. Então, o DISC, anota esse nome que vocês ainda vão ouvir muito na educação. DISC, perfis comportamentais, que é a sigla, né? De dominância, influência, estabilidade e conformidade. Cada um desses fatores, eles funcionam de forma diferente. Todos nós temos um pouco de cada perfil, de cada fator, que compõe o nosso perfil mais alto. Então, meu perfil mais alto é estabilidade. O da Maria Helena, ela já me contou que é dominância. E do seu cônjuge, do seu filho, do seu aluno em sala de aula? Gente, a gente está estudando, a gente está construindo ferramentas para que vocês tenham formas de olhar, analisar e pensar assim, nossa, essa minha turma, ela é de mais dominância, ela é mais influência, não é? E aí, como você vai identificar? Através de ferramentas que a gente está construindo para levar esse conhecimento para a educação. Porque facilita ou não facilita você conhecer os perfis comportamentais em sala de aula, Marilena? Diz aí, você que está lá na sala de aula, se facilita você a tua aula, fazer grupo, a forma que você vai abordar, a forma que você vai conversar com o aluno. Que diferença isso faz? Muito, né, Esther? Eu acho que ele, a partir do momento que eu conheci a análise comportamental e venho estudando, e o meu olhar sempre da análise comportamental voltado para a educação, como que eu posso identificar aquele menino, como que eu posso fazer os agrupamentos na sala de aula, né? Eu não posso agrupar meninos com perfis, né, opostos, O porque vai dar influência com ruim. influência, hein? Não, Olha vai dar só. ruim, entendeu? Não vai dar certo. Não vai dar. E vai ter Exatamente. atrito. Então, tem meninos assim, eu não sento com aquele ali. Então, a gente já sabe que é o perfil dele. Então, tem aquele outro que diz assim, eu não quero fazer nada, estou aqui, eu não quero. Aí você vai com jeitinho, você sabe que o perfil dele é aquele. Mas é importante para você. Aí tem todo aquele jeitinho de professor, né? De olhar para aquele menino e dizer. Mas, para chegar nesse nível, gente, a primeira coisa que nós, como professores, precisamos é nos conhecer. Qual é o meu perfil? Como a Esther disse, o meu perfil, Maria Helena, é perfil dominante, tá? Caminhando para o influente. Então, eu tenho os dois ali, assim, muito próximos um do outro. Então, ou seja, eu também, e muitas das vezes, por ter um perfil bastante de assertividade, bastante de objetividade, acabo batendo de frente, né? Eu, muitas vezes, antes de eu conhecer a análise comportamental, eu bati de frente com o aluno. É o meu jeito, é a minha forma e ponto final, né? Minha aula, minhas regras, né? É isso? Então, e muitas das vezes, batia de frente mesmo. Só que depois que eu conheci a análise comportamental, o que que acontece? Todo mundo tem o seu jeito. Eu lido com adolescentes, eu trabalho com adolescentes, em que os hormônios estão mais à flor da pele ainda. Então, o que que acontece? Eu preciso mesmo conhecer o meu perfil e depois passar a entender como aquele aluno funciona. E a partir daí, para trabalhar em grupos, é muito mais fácil. Porque muitas das vezes a gente quer determinar os grupos na sala de aula.
A gente tem que deixar muito que eles se conectam, porque os próprios grupos, eles por si só, eles já se agrupam, né? Os perfis por si só, eles já se agrupam, né? Não é verdade, Steph? Então, E quando você olha dá que a liberdade para isso, a produtividade em sala de aula, né, é muito maior. Então, conhecendo. E aí tem aquele que não quer ir para lugar nenhum. O que você faz? Você vai com jeitinho, você vai conversando, você vai mostrando para ele o quanto é importante ele estar ali no meio, né? Então, ou seja, conhecer, novamente, conhecer a análise comportamental faz toda a diferença. Não é porque eu sou analista, Esther é analista, não. Eu pratico, eu vivo a análise comportamental todos os dias na escola. E não é só na sala de aula, tá, gente? Viu, Esther? Não é só na sala de aula. Porque como eu trabalho numa Não, e você escola que falou eu uma tô o coisa dia aí. todo, em todos os ambientes da escola, eu consigo me conectar com os alunos. Então, consigo transitar por todos os grupos. Olha que interessante. Mesmo aqueles meninos que eu não dou aula. Por quê? Eu consigo chegar deles e conversar com eles. Entender que eles são daquele jeito. Entender que aquele menino que está mais quietinho, por que ele está mais quietinho, entender o que está acontecendo. E você, o conhecimento faz isso. A gente ficar mais sensível, mais aberto às pequenas coisas que estão acontecendo dentro de uma unidade escolar. E que faz toda a diferença nos dias atuais. Principalmente que esses meninos estão vindo de uma pandemia, que não sabe lidar com as emoções. Ou melhor, nem nós sabemos. O menino mais ainda. Transtornos de ansiedade, assim, um atrás do outro. Meninos com, né, o tempo inteiro passando por terapias, ainda bem, né? Procurando atendimentos. Outros ainda não conseguem procurar, não sabem nem por onde começar. Então, assim, tem muitas situações, mas um olhar, uma conversa, isso faz toda a diferença, né? É difícil? É muito difícil. E não é todos nós que sabemos lidar com isso. Por isso, Esther, precisamos aprender a lidar com as nossas emoções e conhecer o que está à nossa volta. Porque às vezes nem o nosso gestor sabe trabalhar. Então, como trabalhar também com nossos gestores, né? Olha a Não, importância e de você tudo isso. falou uma coisa, quando você fala aí, né? Ah, com um jeitinho eu vou conversando, com um jeitinho eu vou chegando. O professor que pode estar lá do outro lado, ele vai falar assim: ah, mas olha, jeitinho, como é que eu vou dar um jeitinho numa situação? Gente, não é de uma hora para outra que isso acontece. O Não. jeitinho que a Maria Helena fala é exatamente esse conhecimento que ela traz de perfil comportamental, de analista, né? De entender como o outro funciona, é que ela vai ter pistas de como ela vai chegar, qual é o jeitinho que ela vai, como é que ela vai A forma, conversar com né? aquele aluno, a Qual o forma que caminho a você, ser qual o tomado? caminho exatamente, porque não é assim esse jeitinho dando jeitinho, não, o jeitinho é o conhecimento, gente. O Isso. jeitinho é o conhecimento, porque se ela consegue se conectar com alunos que nem são dela, né, são alunos da escola, né, ali de todo o ambiente escolar, é porque ela tem pistas, ela tem entendimento, ela conhece. E é São os olhares, exatamente né, Esther? isso, Olhares. Como exatamente, que eu olho para as situações? exatamente. E é exatamente o que a gente está construindo aqui para vocês. Como é que eu vou saber esse jeitinho? Como é que eu vou conhecer? Como é que eu vou conhecer então o perfil? A gente está preparando, a gente tem dinâmicas de música que você pode entender, você pode pescar rápido qual é o perfil do seu aluno. Dinâmicas de valores que você também coloca, faz uma dinâmica que nós também vamos ensinar, nós vamos trazer para vocês a dinâmica do autoconhecimento, que de acordo com cada perfil tem algumas características. E aí você também fica conhecendo. Então, tudo isso você vai ter subsídio, você vai ter condições de transitar melhor, de poder gerir melhor a sua aula dentro de um ambiente onde você tem conhecimento
daquele que você está ali ensinando, educando, transformando a vida dele. Então, isso é muito importante. E aí, de acordo com o que você vai aprendendo e vai colocando em prática, você vai entendendo que os nossos comportamentos, eles comunicam. Comportamento comunica. A forma que você comunica altera ou não a emoção do outro. Se uma pessoa também já aconteceu alguma coisa, ela chega na escola com uma emoção, sabe, ou triste, ou muito alegre, isso também vai alterar, talvez, a forma que o outro olha para ela. Então, o entender não quer dizer concordar, mas vai fazer toda a diferença ao ponto de você, como professor, entender essa situação de ansiedade que esses alunos estão passando, que a Marilena falou, e ainda a gente vai trazer técnicas, estratégias aí de como ajudar alunos em momentos de ansiedade. Vocês vão falar assim, mas agora eu vou ser psicóloga? Mas não, você não vai ter que ser. A gente só vai trazer mais ferramentas, mais conhecimento, estratégias e técnicas para que você, professor, dentro do seu ambiente de sala de aula, ambiente escolar, possa ser muito menos... conseguir fazer a gestão assim, da sala de aula, né? Trabalhar tudo isso para você seja, exatamente. Trabalhar a gestão da sala de aula para que você seja mais feliz, que você sofra menos estresse, sofra menos. Ter vontade de acordar e ir para a escola. Então, tudo isso vai refletir na sua vida pessoal, com toda certeza. Então, gente, se vocês estão não toca aquela curiosos musiquinha do domingo, né, Esther? Para não tocar aquela musiquinha do final de domingo, que todo mundo sabe o que eu estou dizendo aqui. E aí, o que acontece? Ai, que tristeza, amanhã é segunda. Amanhã. Né? Vocês então, vão trocar pelo... Ai, amanhã é segunda, meu Deus. Pela frase seguinte, ainda bem que amanhã é segunda. Vai dar tempo de eu fazer tudo o que eu preciso. Porque a partir do momento que você se conhece, entende o que acontece à sua volta, reconhece comportamentos nos seus alunos, gente, a vida muda de cor. Aliás, ela fica colorida, né? Fica menos estressante, eu posso garantir. E com as crianças pequenas, que a Marilena trabalha com os maiores. Oi, Érica, boa noite, seja bem-vinda. E a Marilena trabalha com os maiores, mas na educação infantil com os pequenos, é fácil de você entender, olhar o comportamento. Aquela criança que é mais quietinha, aquela que fala pelos cotovelos e está junto com todo mundo, aquele que quer dominar. Aquela que se conecta com todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, você vai entender e vai ter... A gente vai trazer para vocês subsídio, vai trazer recursos, estratégias, técnicas, para que você consiga, com esse olhar, com esse entendimento de qual é o perfil do outro, como é que ele funciona, como é que eu funciono, como é que eu converso com ele, como é que eu entendo quando ele se conecta comigo. E isso, gente, faz toda a diferença. E é por isso que a gente abriu essa live hoje, rapidinho, para dizer para vocês, fiquem curiosos mesmos. Porque exatamente, vem coisa boa por aí. Maravilhosas, coisas maravilhosas. E, Esther, qual que vai ser a nossa live da próxima quinta, Esther? Olha que tema lindo. Rapport. Porque assim, na live da semana passada, a gente falou de 5 passos, né? Para entender e os perfis comportamentais, e um deles é rapport. Mas o que é que vem a ser isso, gente? Rapport, a gente ouve, ou se você já ouviu, fala-se muito como estratégia de vendas. Mas não, rapport é conexão. Então, a gente vai fazer uma live só sobre rapport. Rapport na educação. Então, fiquem ligados, gente, que não percam. Já avisem seus amigos, já avisem sua escola.
Essa Oi? linguagem de conexão do aluno com o Exatamente. professor, do professor com o aluno, né? Mais do professor com o aluno. Olha só, mais uma coisa importante aí que a gente está estudando e trazendo para vocês. É como a Esther disse, rapport é utilizado em vendas, né? Se você vai lá nas lojas, Mas as é pessoas conexão. conseguem se conectar e conseguem te vender, então nos segue aqui que vocês vão ter mais uma linda live na quinta-feira falando de Sobre rapport. rapport Rapport na na educação. educação. A Querido, arte de conectar. E aí a gente vai falar numa linguagem da educação e para a exatamente. educação. Entendeu? Como utilizar essa estratégia poderosíssima na educação. Então, gente, nos seguem. Maria.helena.amaral, educação.valores. Educação, é isso? Tá certo. Educação, ponto valores, Então, ponto emoção. Bora lá. exatamente. Gente, nos segue lá. Nos segue lá, que sempre vai ter aí coisas Materiais novas. lindos que vamos postar. Inovação. Vamos Certo? inovando. Então, Inovando aguardo sempre. você. Aguardo você, sua equipe, seus amigos, seus professores, na quinta-feira, não é isso, Marilena? Certíssimo, Esther. Muito obrigada por mais esse momento aqui. Obrigada por esse tempinho aqui na segunda-feira. Aqui começando uma chuvinha para esfriar mais um pouquinho. Mas só para dar uma picadinha, né? Assim, para deixar o pessoal curioso do que está acontecendo, do que a gente está preparando. Com certeza. Muito, muito obrigada, Esther. Deus abençoe. Uma feliz semana. Amém. E a gente se encontra. A gente tem um encontro marcado. Deus abençoe vocês. A gente se encontra na quinta-feira. Quinta-feira. Um beijo. Tchau, tchau.